Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, tudo bem? Estou muito feliz aqui postando mais uma vez uma mensagem importante de Deus para vocês. Estava lendo o livro do Êxodo e me deparei com o seguinte texto. Êxodo 38, 22. Diz assim: Fez, pois, Bezaleel, o filho de Uri, filho de da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Glória a Deus. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deus chama esta pessoa de nome Bezaleel para fazer o templo, ou a tenda, ou o tabernáculo de Deus, né? Assim como você desejar chamar. Deus chama ele e dá sabedoria para que ele venha a fazer toda o artífice de bronze, de ouro, tudo, para fazer a arca, para fazer o tabernáculo. O que me chama a atenção é que Deus chama ele e ele, com apenas 13 anos de idade, Deus coloca ele com essa grande responsabilidade. 13 anos de idade. Deus pergunta para Moisés o que acha de Bezaleel para a construção. Moisés responde: Se ele é digno aos teus olhos, certamente nos meus também são. Moisés pergunta ao povo e diz: O que vocês acham a respeito de Bezaleel como construtor do tabernáculo? E o povo responde: Se ele é digno nos teus olhos, se ele é digno nos olhos de Deus, certamente será digno nos nossos olhos também. O que eu vejo com isso, irmãos, é a comunhão entre o povo de Deus naquela época. Pois Deus chama uma criança com apenas 13 anos de idade, lhe capacita, lhe dá sabedoria, coloca de frente de Moisés e Moisés lhe direciona para fazer aquela grande obra. O que me chama a atenção também é que Moisés chama ele e diz: Olha, Deus falou comigo para você fazer a arca. E Deus falou comigo para você fazer a arca. O que esta criança de 13 anos de idade se depara com Moisés e diz: Moisés, se eu fizer a arca, ela vai ficar exposta. Será que Deus não falou com você para que nós fizemos primeiro o tabernáculo para colocar a arca dentro? Olha que interessante, irmãos. Que coisa forte, né? Parece um teste que Moisés chama este jovem e lhe diz que primeiro deveria fazer a arca, né? Mas ele, com a sabedoria que Deus lhe deu, através do Espírito Santo, diz para Moisés: Moisés, seria necessário então fazer primeiro o tabernáculo para assim colocar a arca dentro, né? O que me chama a atenção é que Deus não chamou só este jovem, mas chamou também um outro para ficar do lado dele como um ajudante. E veja bem que este jovem era da tribo de Judá, a maior tribo existente naquela época, e Deus chama um outro e lhe diz para ficar sendo ajudante dele da tribo de Dan. A tribo de Dan é a menor tribo, e nós vemos agora que a menor tribo estava trabalhando com a maior tribo, mas mesmo assim os dois continuavam unidos. Ou seja, não importa a posição que você está, o importante é você estar trabalhando unido com o seu irmão, com a sua irmã, independente de posição ministerial, não é? Outra coisa importante que eu vejo aqui é que Deus chama esta criança de 13 anos e ele assume o compromisso, irmão, de fazer a obra. Só que este jovem tinha tudo para dar errado. Sabe por quê? Primeiro, que o seu avô foi assassinado pela mandante de Moisés, pois tinha adorado o bezerro de ouro lá quando Moisés estava no monte. O povo estava adorando ao bezerro e nessa adoração estava o avô deste menino. Tinha tudo para dar errado. Quem sabe ele comprar a briga do avô, mas não.
Ele olhou para o seu nome quer dizer aquele que está debaixo da sombra de Deus. Ele pensou: eu estou debaixo da sombra de Deus, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. E fez a diferença. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. O povo cooperou, o povo ajudou, o povo abraçou. E assim o templo, o tabernáculo foi levantado através da mão de uma criança de 13 anos de idade, que não olhou as dificuldades, não olhou as barreiras, não olhou os afrontas do diabo, mas ele construiu a tenda, construiu o tabernáculo, construiu os utensílios. Deus deu sabedoria para ele para fazer os talheres de ouro, as cortinas. Deus deu sabedoria para ele fazer os vasos. Deus deu sabedoria para ele fazer o altar, a coberta de ouro, os varais do tabernáculo, as colunas, as vigas. Deus deu sabedoria para aquela criança para fazer tudo aquilo lá, né? Deus deu sabedoria para ele, não só para ele. E Deus falou assim: levanta os sábios para que ele venha ensiná-la. Ele venha ensiná-lo. E esta criança ensinou várias pessoas a estar fazendo as coisas para Deus naquela época. E assim nós seguimos o exemplo desta pessoa tão linda e maravilhosa que foi esta criança, que aprendeu a fazer aquilo que Deus lhe chamou, e Deus deu a posição para ele. Que Deus abençoe em nome de Jesus.